A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André. Esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui agora a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo de apoio à nossa pré-aula para a lição de número 12 da revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD, e essa aula está o máximo, está uma bênção, tá? Você vai gostar muito dessa aula. Olha o tema da lição: Vivendo no Espírito, amém? Esse é o tema da lição, tá? Tá muito sugestivo, tá muito bom. Tenho certeza que vai ser uma excelente aula. Aqui a lição vai ser ministrada em 3 tópicos, como você bem sabe. O primeiro tópico é a vida no Espírito. O segundo tópico é o confronto entre a carne e o Espírito. Vai falar daquela luta, né? Da carne e o Espírito. E o terceiro tópico, o tema é o avivamento pelo fruto do Espírito. O terceiro tópico tem uma parte bem prática, muito interessante, tá bom? Então vamos aqui a essa lição, tá? Eu peço que você já deixe aí o seu like, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí vários links para você poder interagir conosco, tá? Adquirir nossos livros, ver o nosso material, nosso subsídio, tá bom? Vamos aí então a essa lição que está uma benção. Bom, meus irmãos, texto áureo. O texto áureo é o de Gálatas 5:22, aonde Paulo fala do fruto do Espírito, né? Aqui diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui é a relação do fruto do Espírito, que a gente vai falar num dos tópicos, tá bom? E a verdade prática é: o avivamento espiritual traz uma realidade na vida no Espírito, amém? Uma realidade de vida no Espírito, tá? Esse é o nosso, nossa verdade prática. Amém, meus irmãos? Então aqui, essa lição, ela tem um caráter muito prático, porque ela é uma lição, já é a penúltima do trimestre, né? E ela vai falar tudo aquilo que o trimestre vem apontando. O trimestre ele vem falando tudo sobre avivamento. O tema do trimestre é Aviva a Tua Obra, né? Então, a ideia do comentarista é trazer um avivamento. E o trimestre todo ele está falando que avivamento não pode ser sem o Espírito Santo. Isso é uma realidade, todos nós sabemos. Mas a lição ela deixa isso bem claro. E aqui a lição de número 12 vai falar muito disso, porque ela vai falar como é viver no Espírito. Vai falar uma diferença entre você ser usado nos dons e você ter o fruto do Espírito. Amém? Quero lembrar os irmãos, a gente vai já entrar aqui na introdução, mas eu lembro você, professor da escola dominical, a ideia desse vídeo aqui é te dar subsídios. Então vou falar de algumas coisas que talvez você não saiba ainda, coisas interessantes para você falar na sala de aula e alguns acréscimos da lição. Sugiro que você faça perguntas para os alunos, estenda perguntas para eles, né? Faça eles interagirem com a aula, tá bom? Porque puxando eles na interação, eles vão gostar da aula, tá? Eles vão achar a aula boa. Tá? Procura, quando você for fazer perguntas, não jogar fora as respostas. Tipo assim, um aluno fala uma resposta e aquela resposta não está de acordo com o que você... não é a resposta que você esperava. Então você vai pegar a resposta dele e vai ver o que pode trabalhar dentro daquela resposta ali. Tá bom? Não é simplesmente chegar para ele, não, errou. Não faça isso. Só se não tiver jeito. Tá bom? Então vamos aí à lição. Tá? A lição, a introdução. Nessa introdução aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo, tá? Para a gente já colocar umas ideias aqui do que é bom falar na sala de aula. Primeiro diz assim, ó: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Tá bom? Aqui isso daqui já no início, né? A gente vai ver que é muito difícil na vida dos crentes hoje, tá? Muito difícil ele buscar, né? Ele conseguir viver no Espírito, andar no Espírito. Tudo isso que a lição está falando, ela fala de uma dificuldade muito grande para os nossos dias, tá bom? E aqui é uma necessidade, já desde o início aqui na introdução já está mencionando isso, é uma necessidade nossa, né? A gente vai desde o começo da nossa carreira na fé,
passar por situações. É isso aqui que a introdução está falando. Você vai passar por situações. Tá? Só que para cada situação dessa, para você aprender dentro de cada situação, você precisa ter um contato íntimo, uma ligação plena com o Espírito Santo. Tá? É isso aqui que Paulo menciona como andar no Espírito. É necessário, porque senão tudo que você passa não vai acrescentar na sua vida. Tá bom? Porque as experiências fazem com que você cresça na graça e em conhecimento. Tá? A nossa experiência que a gente passa com o Senhor faz a gente crescer na fé. E sem o Espírito Santo, a pessoa não cresce na fé. Você já viu aqueles crentes que passam 5, 10, 15 anos na igreja e não cresce espiritualmente? Está sempre passando os mesmos problemas, as mesmas situações. Isso a gente vê acontecer muito. E aqui tem uma explicação por quê. Qual é a explicação? A pessoa não anda no Espírito, tá? Então, com outras intenções na obra de Deus, né? Bom, amém? Aqui no segundo parágrafo, eu não vou ler o segundo parágrafo, mas eu quero fazer menção de uma situação. Por que é importante a gente ter esse contato maior com o Espírito Santo? Por que é importante nesses dias, né, que a gente vive? A ideia, meus irmãos, para a gente até passar para os alunos, é que nos dias de hoje é uma situação muito específica, porque o mundo anda numa correria, uma correria tremenda, uma correria alucinante, né? E aí, o que acontece? Não sobra tempo para fazer nada. O cristão, ele não consegue ler Bíblia, ele não consegue orar, ele não consegue jejuar, porque ele está o tempo todo atarefado, o tempo todo em atividade, o tempo todo preocupado com alguma coisa, né? E tem essas redes sociais aí, e tudo isso aí toma tempo demais. E aí o que acontece? O crente, ele não anda no Espírito, ele não fala com o Espírito Santo, que a lição vai mostrar isso aqui também, né? Ele não tem essa intimidade maior com o Espírito Santo, ele não ora mais. É muito difícil os crentes orarem hoje, lerem Bíblia, é muito complicado. Tá, meus irmãos? Vamos então aí no primeiro tópico. O tema desse tópico é a vida no Espírito. O tema do tópico é a vida no Espírito. Primeiro subtópico é andando em Espírito. Vamos ver aqui o que significa, né? Primeiro parágrafo diz assim, ó: na Bíblia o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experienciar, né? Praticar e conduzir na vida espiritual. Muito interessante. Isso aqui é andar em Espírito. Aqui a ideia que o apóstolo Paulo passa é a gente ter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Não significa você estar o tempo todo em transe, o tempo todo falando. Já viu a pessoa andar sempre falando sozinho e tudo? Não é isso que Paulo está querendo dizer. Aí quando ele fala andar no Espírito, é você ter comunhão diária com o Espírito Santo, tá? Eu até coloco assim, a gente falar com o Senhor, tá? Orar, submeter ele às decisões. Olha o que o próximo parágrafo diz, ó. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo. Muito interessante esse termo aqui, subordinado, né? Subordinado quer dizer sujeito à direção do Espírito Santo. Ou seja, é você andar no Espírito, é você estar sob a direção do Espírito Santo, estar sempre falando com Ele, né? Sempre conversando com o Espírito Santo, assim, contando os eventos que acontecem no seu dia a dia. Pode falar abertamente com ele. Hoje aconteceu isso, hoje eu estou passando por isso. Deixa o Espírito Santo a par de tudo que você está vivenciando. Amém? E também você submeter ele às decisões. Por exemplo, as tomadas de decisões que você precisa, você submete ao Espírito Santo. Aparecer a oportunidade de comprar um carro, ou talvez de você negociar uma porta de emprego, ali, um trabalho, você vê uma chance ali, né, nas suas atividades, você conversa com o Espírito Santo, pede a ele uma orientação. Essa comunhão diária, esse viver diário sob a dependência do Espírito Santo, isso é andar no Espírito Santo. Amém? Muito interessante isso daqui, tá?
Vamos ver no próximo tópico, ele vai falar o porquê, né? O porquê de andar no Espírito Santo. Isso aqui é muito instrutivo para a gente. Com certeza os alunos vão precisar muito dessa orientação. Então, subtópico 2, ele diz assim, ó, por que andar em espírito? Aqui o primeiro parágrafo diz, ó, o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Olha só, para não cumprir os desejos da natureza carnal. Então a gente vai ver que aqui Paulo ele usa sobre natureza carnal, ele usa um termo, uma expressão, um termo chamado concupiscência. Tá? Essa concupiscência que Paulo menciona lá em Gálatas 5 é chamada aquele desejo exagerado da carne, né? Da nossa natureza carnal. Tá? Ou seja, a nossa carne, a nossa natureza, ela tem desejos ligados às suas necessidades, às necessidades fisiológicas, como dormir, né? Se alimentar. Todos esses desejos da carne são controlados, eles são desejos normais da carne, está ligado às suas necessidades. Porém, o que é concupiscência? É quando a carne ela tem desejos exagerados. A pessoa quer dormir demais, né? A pessoa não tem controle, por exemplo, sobre as suas vontades, as necessidades sexuais, por exemplo. Então, tudo isso se torna desejos exagerados. Sobre a alimentação, por exemplo, é uma concupiscência também. A pessoa cai lá, o crente cai lá na pizzaria e se acaba, meu irmão. Poxa, o que acontece? Você não está tendo controle sobre essa concupiscência carnal aí de comer muito, né? A glutonaria, tá? Então, essas concupiscências são aquilo que faz com que o ser humano perca o controle sobre os seus desejos. E é isso aí onde Satanás se aproveita e lança as tentações. Tá? E aí muitos crentes caem em armadilhas. Paulo está dizendo aqui que quando você anda em espírito, você consegue se livrar, se desviar, se controlar contra essas concupiscências carnais. Olha que interessante. Você compreendeu? Então isso aqui é muito instrutivo para os alunos, né? Os desvios das concupiscências carnais, tá? E somente andando em espírito é possível, irmão. Você pode até tentar por um tempo, conseguir por um tempo, né? Se controlar na sua atividade sexual, quanto à preguiça, quanto à glutonaria, você consegue por um tempo se controlar. Mas se você não andar no espírito, pode ter certeza que isso vai acabar. Pode ter certeza que uma hora ou outra, essas concupiscências carnais, Satanás usa contra você e você acaba caindo. Eu estou falando, isso é bem real, tá? Já vimos muitos irmãos em Cristo caírem. Vamos aqui num parágrafo aqui, que eu achei muito interessante e é bom a gente ter essa noção. Talvez seja interessante você ensinar para os alunos. Aqui é o seguinte, ó, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto é de Romanos capítulo 8, verso 1. Tá? O texto é conhecido, você com certeza já leu, tá? Mas eu quero deixar um acréscimo aqui para você. Essa parte de Romanos 8:1, onde ele fala assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte ela é um acréscimo, ela não tem nos manuscritos mais antigos. Tem os maçoréticos, de onde saiu a nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida, a nossa tradução, tá? Mas nos manuscritos mais antigos ela não existe, tá bom? Tanto que a NVI, por exemplo, que ela pega alguns desses manuscritos, o que acontece? Não tem esse verso aqui, essa parte do verso, tá bom? E também na Bíblia, uma de João Ferreira de Almeida, uma tradução, a versão atualizada. Essa versão também, se eu não me engano, ela também não tem essa partícula aqui, esse final, tá bom? Só a título de acréscimo, tá? Se você achar interessante falar com os alunos. Continuando então, vamos para o subtópico 3. E o tema do subtópico 3 é como andar em espírito.
Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui, mas quero lembrar os irmãos, tá? Deixa o seu like aí no nosso vídeo, não se esqueça. Na descrição está aí o link para você adquirir o nosso livro O Maior Milagre de Jesus, tá bem aqui atrás de mim. E também, tá? É só deixando você ciente, em breve vai estar sendo lançado o nosso novo trabalho, o Livro das Obras com Texto. Amém? Vamos aqui então nesse subtópico. Como andar em espírito, uma parte prática aqui. Eu vou no segundo parágrafo, diz assim, ó. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Tá? Aqui é o seguinte, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, começa um processo, aí falou processo salvífico, mas eu vou te dizer, uma das coisas que entra nesse processo salvífico aqui é a regeneração. A regeneração, ela começa a acontecer na vida do crente que recebe Jesus como Salvador, tá? Permanece o processo de regeneração, vai até o dia da pessoa partir para o Senhor, ou a pessoa ser arrebatada, né, quando isso acontecer. Então você vai ver que esse processo de regeneração, ele não ele é imediato, mas ele também é gradual, tá bom? Ou seja, eu recebi Jesus como Salvador, posicionalmente eu já estou na condição de salvo, mas eu estou ainda também num processo de regeneração, aonde eu vou gradualmente sendo regenerado até a estatura de varão perfeito. Claro, essa estatura não acontece aqui na terra, porque enquanto eu estiver nessa natureza carnal, eu não vou ter essa possibilidade. Mas eu vou caminhando em direção à estatura de varão perfeito, melhorando a cada dia, crescendo em graça, em conhecimento. Isso acontece na vida de todo servo de Cristo. Ninguém vem para o Evangelho, isso aí eu deixo claro no meu subsídio, ninguém vem para o Evangelho e larga os vícios da noite para o dia, nem abandona as amizades prejudiciais da noite para o dia, nem abandona, né, o linguajar chulo do mundo da noite para o dia. Tudo isso acontece gradualmente, tá bom? Vamos aqui no segundo parágrafo, perdão, no terceiro parágrafo diz assim, ó. Portanto, para o crente andar em espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, tá bom? O tema desse parágrafo não é como andar em espírito, não é isso? Então, é uma pergunta. Como que a gente vai fazer? Aí tem a resposta aqui. Eu sugiro assim, ó, professor, é muito interessante. Lança a pergunta para o aluno no início do subtópico. Aluno que leu, ele vai saber responder. E dá destaque a esse que leu, que soube responder. Se ele já soube responder, você dá o destaque, parabeniza na frente de todo mundo, né? E pode até explorar, como é que tu sabia? Né? Ele vai falar, não, eu li, né? Eu assisti o vídeo lá do pastor Marcos André, tá? Você dá um destaque, porque foi alguém que buscou, pesquisou, com certeza vai ser um futuro professor da escola dominical. Bom, então aqui, ó, nesse parágrafo que eu li, é uma resposta à pergunta do enunciado. Como andar em espírito? Como é a gente ter o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo está habitando dentro de nós, tá? Você falando com o Espírito Santo, você interagindo com ele, deixando ele falar, né? Isso é andar em espírito. Sem isso, lembra do processo de regeneração que eu acabei de mencionar? Sem o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, esse processo ele se finda, ele falha, tá? Vamos para o tópico 2. O tema desse tópico é o confronto entre a carne e o espírito. É o tema do tópico. O primeiro subtópico é carne versus espírito. Deixa eu ler aqui o primeiro parágrafo. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, tá? Aqui a gente tem que entender o seguinte, né? Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele tomou para si como missão, ele passou a lutar contra o reino de Deus. E nessa luta contra o reino de Deus, tem pessoas que ele não vai vencer, por exemplo, como o Senhor Jesus, o próprio Deus, né? Está muito acima dele, ele se curva diante do Senhor. Porém, tem pessoas que ele luta,
Se ele não pode atingir Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar atingir aquilo que Deus mais ama, que somos nós, né? E particularmente dentro dessa luta, meus irmãos, preste muita atenção nisso aqui que é muito sério. Dentro dessa luta, o crente, o servo de Cristo, vai ser a maior ameaça para Satanás. Por quê? Porque você não somente está salvo em Cristo, como você saqueia o inferno, você tira pessoas que estão no inferno, você retira pela pregação, pela sua postura, pelo seu testemunho, tá? Algo que você fala ali, e essas pessoas saem do inferno, você está saqueando o inferno. Claro que eu estou falando aqui para crentes salvos, crentes que fazem a obra, não estou falando para crente meia boca, não, crente paraguai, que só vai na igreja lá aos domingos quando dá, né? Não estou falando isso não, estou falando de crente fiel, crente servo de Cristo, que dá testemunho mesmo. Esse é uma ameaça para Satanás, tá? Mas não fica com medo não, eu estou provocando o inferno. Você está provocando o inferno, mas quem está contigo é maior do que o que está no inferno, amém? Vamos lá então, para você entender um pouco da luta da carne contra o espírito. Eu vou no segundo parágrafo, eu quero ler isso daqui, ó. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que João escreve isso daqui? Ele escreve isso daqui para exemplificar melhor essa luta da carne contra o espírito, tá? Porque a carne e o espírito estão dentro de nós, né? O Espírito Santo, aqui esse espírito está falando é o Espírito Santo, ele se liga ao nosso espírito e ali dentro de nós começa uma luta, né? Que luta é essa? Para que eu deixe as coisas da carne e comece a me ligar com as coisas de Deus. Há uma luta interna. Todo mundo vive isso internamente, né? E aí o que acontece? Quando que o Espírito pode perder essa luta? Porque ele vai sempre, o Espírito Santo, ele nunca vai te obrigar a fazer o que você não quer, né? Mas ele vai lutar dentro de você, no seu interior, para você fazer o que é o correto, né? Para você se ligar com Deus. E aí o que vai acontecer? Quando que você pode simplesmente fazer a sua carne prevalecer sobre o Espírito? Pode acontecer isso, né? É isso aqui que João menciona, tá? Amar o mundo, a pessoa passar de se dedicar às coisas carnais, às coisas seculares, tá? E aí ela incorre num algo muito instrutivo que João deixou aqui, tá? Na sua carta, que é essa chamada de concupiscências. João deixou aqui, ele especifica melhor um pouco do que o apóstolo Paulo, né? Paulo fala só concupiscência. João menciona concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, tá? Isso aqui eu quero deixar um acréscimo, tá? Para você entender. Concupiscência da carne tem a relação de tudo que faz parte, né? Tudo que a carne deseja, tudo que está ligado à carne, a nossa natureza humana, tá bom? Tudo que está ligado à carne são os seus desejos fisiológicos, né? Como mencionei anteriormente, são as concupiscências da carne. E concupiscência dos olhos, tá? A concupiscência dos olhos se refere ao que eu desejo, coisas que eu observo, que eu tenho contato, mas que eu não posso ter. Isso também pode me prejudicar. Isso João está chamando de concupiscência dos olhos, porque esse desejo de eu ter certas coisas, tá? Ele pode tirar a minha salvação, tá bom? Eu posso entrar num estágio de cobiça aguda e aí eu acabo perdendo a salvação por conta disso, tá? Eu perco o contato com o Espírito, a minha carne vence e o Espírito perde a vez aí dentro de mim e eu passo a praticar as coisas da carne. Aqui ele também menciona soberba da vida, tá? Que está ligado a sentimentos, tá bom? Aos sentimentos humanos, tá? A exaltação, eu querer ser mais que as pessoas, eu querer ser o orgulho próprio. Todas essas coisas João chama de soberba da vida, amém? Então são essas coisas que a gente tem que evitar, porque se a gente ficar em contato com as coisas do mundo, todos esses sentimentos, essas concupiscências que João menciona,
elas vão prevalecer em mim, e aí o Espírito Santo vai perder essa batalha no meu interior. Continuando então. No subtópico 2, fala as obras da carne. Nesse subtópico 2, interessante aqui, né? Vamos ler aqui o primeiro parágrafo, para a gente saber um pouco sobre obras da carne. O primeiro parágrafo diz assim, ó: em termos bíblicos do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Tá bom? Ou seja, quando ele fala obras da carne, ele não está falando exatamente a carne, corpo. Ele está falando que é a minha natureza decaída. É isso que ele está mencionando. Ou seja, dentro de mim, no meu interior, eu tenho sentimentos. Esses sentimentos foram corrompidos pelo pecado de Adão. E aí a minha natureza carnal passou a ser uma natureza descontrolada. E como ela é uma natureza descontrolada, se eu der vazão a essa natureza, se eu der a ela, né, toda a atenção a essa natureza descontrolada, eu começo a praticar as obras da carne. Tá? E aqui eu vou falar sobre algo interessante sobre essa obras da carne para a gente entender. Eu já expliquei aqui o que é essa obras da carne, né? A minha natureza carnal que está ligada em Adão, tá? Corrompida pelo pecado de Adão. E agora vamos entender uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que está no terceiro parágrafo. Isso aqui é muito interessante a gente saber. Ó, o apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá bom? Ó, quando ele fala sobre obras da carne, ele cita algumas coisas aqui que eu pulei ali, não vou mencionar elas não, mas eu quero falar para os irmãos o seguinte, que vale a pena observar isso aqui, ó. Quando fala obras da carne, estamos falando das ações práticas. Paulo está falando que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é quando a pessoa está tentada pela carne. Não é quando a pessoa está passando recebendo ali as suas inclinações, né? Tendo desejo de fazer algo. Não é isso que tira a pessoa do reino de Deus. O que vai tirar a pessoa do reino do Senhor é quando a pessoa pratica as ações da carne, né? Das obras da carne. Quando ela pratica essas obras, tá? Então a gente vai ver que temos dentro de nós, né, as concupiscências carnais, temos que não podemos dar vazão a elas, cair nessas tentações, tá bom? Mas isso não nos tira do reino de Deus, porque nós vamos ser tentados até o dia que a gente partir dessa terra, tá? Mas quando a gente foge, quando a gente cai nessas tentações, dá lugar ao pecado, aí sim você pode perder a salvação. Tópico 3, né? O avivamento pelo fruto do Espírito. Tá bom? Você vai perceber que deu uma modificada aí na imagem, né? Tive que trocar a câmera, canal pobre, essa aí mesmo, tá? Mas em breve vamos estar corrigindo esse problema. Bom, o primeiro subtópico aqui desse tópico é o fruto do Espírito. Tá? Vamos entender aí o que é. Aqui é o seguinte, vou ler o primeiro parágrafo. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Tá? Isso é uma realidade. Então, o que é fruto do Espírito? O que é dom? Tá? Fruto do Espírito, ele está ligado ao nosso caráter. Ele é quando o Espírito Santo habita em nós, ele molda o nosso caráter é transformado e a partir daí nós produzimos o fruto do Espírito. O que são as ações? Nós produzimos ações, tá? Que demonstram, tá? que vem desse fruto, desse habitar do Espírito Santo em nós. Passamos a ter mais calma, ser mais manso, né? Mais benigno, tá bom? Ter mais controle, domínio próprio, mais paciência, tá? Isso aí é o fruto do Espírito que gera essas coisas. Esses são os aspectos do fruto do Espírito. Amém?
Uma comparação interessante é a da laranja, né? A laranja tem gomos, né? Eu inclusive até pesquisei para saber quantos gomos tem uma laranja. Ela tem 10, né? Normalmente uma laranja tem 10 gomos, porque eu não sei, isso é coisa de Deus, mas os aspectos do fruto do Espírito são 9, quase bateu, senão eu ia falar, o exemplo caiu perfeito, né? Bom, mas é isso aí. E aí, esses aspectos eles são produzidos no nosso caráter quando ele é influenciado pelo fruto do Espírito, pelo Espírito, né? Aí ele começa a produzir o fruto do Espírito, amém? E dom, o que é o dom? O dom é aquelas habilidades que o Espírito Santo nos dá, né? Em nós, para que a gente faça a sua obra, né? O Espírito Santo nos concede, tá bom? Aí vários os dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, tá? São concessões do Espírito para que eu e você possa fazer a obra de Deus. Dom está ligado à prática da obra de Deus. E fruto do Espírito está ligado ao caráter modificado do ser humano. Tá bom? Continuando então, vamos aqui no segundo parágrafo, ele diz assim, ó: um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Opa, sem a unidade do fruto do Espírito. O que é a unidade do fruto do Espírito? Entenda bem isso daqui. O fruto do Espírito ele não são 9 frutos, né? Muita gente fala sobre isso aqui, é a realidade. O fruto do Espírito não são 9, não são 9 frutos, é um fruto, tá? Com 9 aspectos, amém? São um fruto com 9 aspectos. O que significa que é bom a gente entender que a pessoa não vai ser o tempo todo calma, a pessoa não vai ser o tempo todo alegre, a pessoa não vai ser o tempo todo tendo domínio próprio, porque a nossa caminhada vai ter situações que você vai perder um pouco o controle. Não quer dizer que você não tem o fruto do Espírito, tá? Quer dizer que você é um ser humano, que é um ser humano normal, tá bom? Mas na sua essência você tem esse fruto, tá? Na sua essência você é uma pessoa calma. Vai ter momento de você ter alguma ira, né? Mas na sua essência você é uma pessoa calma. Na sua essência você é uma pessoa alegre. Não tem? Alegria não é um fruto do Espírito? Gozo, né? Mas só que na sua essência você tem a alegria. Mas tem situações que você vai chorar. Tem situações que você vai estar triste, tá? Então é importante entender isso, tá? Ter o fruto do Espírito não quer dizer que você vai estar sempre com essas 9 qualidades aqui. Não, vai ter momentos que você vai ter algum desequilíbrio, mas na sua essência você tem as 9 qualidades, tá bom? Isso aqui é importante, né? Continuando então, no subtópico 2, o tema é os 9 aspectos do fruto do Espírito. Ele vai bater cada um ali, eu não vou me atentar muito a eles. É só, deixa eu ver aqui, inclusive eu vou até pular esse subtópico. Vamos para o próximo aqui. Terceiro subtópico. O tema desse terceiro subtópico é: contra o fruto do Espírito não há lei. Aqui é interessante a gente identificar, né, essas coisas, essa passagem aqui. Por que Paulo fala isso, né? Ele fala assim, ó: contra essas coisas não há lei. É o que o apóstolo Paulo diz, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, tá? Ele está falando aqui que quando a pessoa tem o fruto do Espírito, ela não pode ser condenada pela lei. É isso que Paulo está mencionando. Ou seja, ela não pode ser condenada pelas práticas da lei. E aí, a grande verdade, o mais profundo que Paulo fala aqui, é que aqueles que são de Cristo, ele já crucificou a sua carne, né? Já, com as suas paixões e concupiscências, tá? Ele já deixou isso de lado. Por quê? Porque ele tem o fruto do Espírito. Se o Espírito está produzindo fruto, é porque o Espírito venceu a obra, a guerra contra a carne, tá? Por isso que a pessoa não está nessa condenação da lei aqui. Amém? Então, meus amados irmãos, aí foi a nossa aula, né? A nossa pré-aula. Espero ter acrescentado bem aí para os irmãos, tá? Me perdoe aí pelo vídeo que está falhando, não está muito bom, mas eu espero que essa aula aqui seja de uma grande valia para você. Faça a sua conclusão, mencione aí o tema da próxima aula, que já é o encerramento do trimestre, tá? Faz aí, procure estimular os alunos a estarem presentes em todas as aulas. Cada vez que você for encerrar uma aula, passa
né, de algo profundo que vai ser falado na próxima aula. Tente fazer isso, para você ver a sua escola dominical crescer. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, uma excelente aula para você.